No vídeo em que mostrei como fazer a transferência de um imóvel na prática, relatei que tivemos um pequeno problema com a prefeitura com relação à cobrança do ITBI. A prefeitura apresentou como base de cálculo um valor muito maior do que aquele imóvel comporta e contrariando a decisão do STJ, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Para que você entenda, o imóvel foi vendido por 2,8 milhões de reais e a prefeitura, com base no valor venal, avaliou que aquele imóvel valeria 3,9 milhões como base de cálculo. Se você aplica 3% em uma diferença de mais de 1 milhão, esse valor vai dar aproximadamente 30 mil reais de tributos que seriam pagos indevidamente pelo cliente caso não tivéssemos agido tempestivamente. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, também conhecido como ITBI, é o imposto municipal cobrado pela prefeitura quando há transmissão da propriedade imobiliária de forma onerosa, ou seja, quando há uma compra e venda, incide a cobrança desse tributo. Historicamente, a base de cálculo do ITBI ela era o valor venal do imóvel, o que correspondia a essas avaliações sem muita comprovação, sem nenhum laudo mercadológico, mas com base no que a prefeitura arbitrava para aquele imóvel, o que causava uma discrepância muito grande, já que a prefeitura, obviamente, gosta de arrecadar mais, e para ela arrecadar mais, ela tem que jogar a base de cálculo para cima, prejudicando o contribuinte. O que ocorria na prática é que muitos compradores de imóvel acabavam não registrando aquela transação para não pagar o ITBI, o que de uma forma ou de outra acabava gerando uma menor arrecadação para a prefeitura. Como eu disse anteriormente, a prefeitura ela cobrava o ITBI com base numa estimativa, com base no valor venal daquele imóvel, muitas vezes utilizando a mesma base de cálculo que aquele imóvel tinha no IPTU para cobrar o ITBI. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, diz o seguinte: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O valor venal, por sua vez, ele deve corresponder ao valor de mercado daquele imóvel. Infelizmente, não é o que acontece na maioria dos casos, mas é como a lei determina. Para ilustrar, mesmo que uma compra e venda fosse realizada no valor de 200 mil reais, a prefeitura poderia entender que aquele imóvel de fato valeria 300 mil reais, o que acabaria sendo a base de cálculo do tributo, onerando ainda mais para o contribuinte, para o comprador do imóvel, que já está tendo um grande desembolso e que ainda vai gastar com escritura pública, com registro do imóvel. Então é um custo indevido que por muito tempo foi atribuído ao contribuinte. Todavia, recentemente foi julgado pelo STJ o tema repetitivo 1113, que trata justamente da base de cálculo do ITBI. Com esse tema, a Corte firmou o seguinte entendimento: a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação, ou seja, o que as prefeituras faziam agora fica terminantemente proibido. O outro ponto da tese é que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, ou seja, a declaração do contribuinte de que aquele valor é o de mercado e que aquele valor é o da compra e venda é suficiente para que o fisco municipal receba como base de cálculo. E para que ele comprove que houve uma fraude, ele tem que abrir um processo administrativo próprio, não sendo suficiente lançar arbitrariamente qualquer valor. Ele tem que acatar aquele valor que tem declaração e tem presunção de veracidade. O terceiro ponto é o que falamos agora há pouco. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Ou seja, acabou a história de que o município pode arbitrar qualquer valor para aquele imóvel sem nenhum lastro, que era o que acontecia muito. Esse entendimento amplia a segurança jurídica nas transações imobiliárias e eu acredito que vai propiciar, inclusive, um aumento de arrecadação, já que as pessoas vão se sentir mais estimuladas a declarar aquele ITBI, fazer o pagamento para que possam registrar o imóvel e, com isso, ter de fato a propriedade daquele imóvel, tanto na parte fática, como possuidor, como na parte de direito, garantindo assim os direitos de proprietário. E para calcular o ITBI, você deve levar em consideração qual é a alíquota do seu município. Geralmente ela vai de 2% a 3%, mas há momentos em que a prefeitura dá um desconto
buscando aumentar a sua arrecadação. Então pegue essa alíquota e aplique sobre o valor. Vamos considerar uma venda de um imóvel de R$1 milhão em um município que cobre 3% de ITBI. Basta você fazer esse cálculo e você vai encontrar o produto de R$30 mil a ser pago. Ainda com esse entendimento do STJ firmado em que as prefeituras têm que seguir, a gente encontra muita resistência em alguns municípios. Então, alguns municípios eles não aceitam essa decisão e acabam lançando o ITBI como era feito antigamente, com base em estimativa. E diante dessa situação, você tem duas alternativas. A primeira, dependendo da sua pressa em adquirir aquele imóvel, seria recolher o tributo, indevidamente mesmo, e buscar judicialmente aquela diferença, que você certamente conseguiria. Mas a segunda opção, e que inclusive é a que eu mais recomendo, é que você apresente um recurso administrativo, entre em contato com a prefeitura para resolver e consiga diminuir aquela base de cálculo. É assim que temos feito aqui no escritório e até então temos logrado êxito em todas as prefeituras que conversamos. Muitas vezes é necessário falar com o procurador, abrir um processo administrativo, mas sempre estamos conseguindo resolver. Essa decisão ela foi muito reverberada no mercado imobiliário sob um aspecto muito positivo e que muitos compradores de imóveis agora eles se sentem mais motivados a registrar aquela compra e venda, já que sabem que vão pagar um tributo justo. Não é que pagar um tributo seja ruim, já que tem a finalidade a finalidade social, a prefeitura tem suas despesas, tem que reverter aquilo dali em favor do contribuinte, em favor do cidadão. Pode até não acontecer em alguns casos na prática, mas é fundamental que tenhamos essa consciência e, além disso, o principal benefício é que você vai ter aquele imóvel registrado em seu nome, sendo incontestável a sua propriedade. Então eu recomendo que você faça o registro daquela compra e venda, até porque você vai garantir vários direitos, vai garantir uma grande proteção àquela sua propriedade e sobre essa proteção falaremos em outro vídeo. Até a próxima!